Boa noite, amigos do Financista. Sou eu, André Machado, fazendo mais uma revisão aí do Ibovespa para essa semana que se encerra hoje, dia 20 de maio de 2016. Estou aqui numa sala de aula do Instituto Educacional BMF Ibovespa, onde eu acabei de dar um curso de análise técnica. Bom, continuamos então, como a gente vem acompanhando juntos, desde o dia 6 de maio, o cenário que era previsto, inicialmente indicado pelo OBV, pela divergência de baixa que a gente tinha nesses topos ascendentes, com a OBV fazendo topos descendentes, e depois com a sinalização mais concreta de que a gente teria realmente uma tendência de baixa, quando no dia 2 de maio a gente perdeu o fundo do OBV, que é um indicador extremamente importante para denunciar quando está havendo um desencarteiramento de ações, mesmo com preço subindo. Isso aconteceu no dia 2 de maio. Dia 2 de maio, neste dia aqui, neste dia, inclusive, que deixou um sinal de possível reversão por conta desse suporte extremamente importante, que é um fundo histórico de 2012, um fundo anual de 2012, além de uma própria média de 20, um padrão de reversão para quem gosta de análise técnica usando candlesticks, mas o OBV já tinha feito o Advanced Breakdown, ou seja, perdido o fundo anterior. Que fundo? Aqui. Então, apesar do preço estar aqui, nós tínhamos perdido este fundo no OBV. O OBV é um indicador volumétrico, e pela análise técnica clássica, o volume precisa confirmar o preço, e muitas vezes o volume vai à frente do preço, denunciando esse desencarteiramento. E dito e feito, no dia seguinte, perdemos então este ponto aqui, confirmando então que isso aqui não seria um ponto de reversão, apesar do bom suporte, do excelente suporte e dessa média ascendente, uma média de 20, uma média clássica. E mesmo assim, fechamos no fundo anterior, não conseguimos ultrapassar o fundo anterior. Então, pela análise técnica clássica, para quem é conservador, a gente só vai vender se perder fundo. No outro dia, continuou sem perder fundo, continuou fechando 0 a 0, para finalmente, segunda retrasada, perdemos o fundo. Neste caso, nós tínhamos então um fundo mais baixo que o anterior e um topo mais alto que o anterior. Ainda não podíamos falar de tendência de baixa. Tendência de baixa, eu preciso ter no mínimo 2 topos descendentes e 2 fundos descendentes. Então, nós tínhamos 2 fundos descendentes e 2 topos ascendentes. No momento que o mercado corrigiu a partir desse sinal de fundo que foi deixado aqui, e a gente acompanhou isso ao longo dos dias, e deixou esse padrão claramente de topo, numa linha de tendência de baixa que vem de alguns anos atrás, falei, opa, que candidato a ser um fundo, um topo. Vamos esperar um candle, um padrão baixista para confirmar isso como topo. E isso aconteceu semana passada. Pronto, neste patamar aqui, com esse primeiro candle vermelho, nós tínhamos 2 topos descendentes com 2 fundos descendentes. Nós já podíamos falar então em tendência de baixa. E foi o que vem acontecendo dia após dia, conforme nós estamos acompanhando juntos todas as sextas-feiras. Bom, apesar de termos essa sombra muito pronunciada aqui, volatilidade causada pela aquela decisão do presidente interino da Câmara, o Valdir Maranhão, é a sombra do Maranhão, na terça-feira eu já podia considerar isso um pivô de baixa pelos fechamentos aqui, pelo fechamento e abertura, por esse padrão aqui, já dava para considerar um pivô de baixa. Por quê? Porque isso aqui foi muita volatilidade, eu estava tendendo a ignorar essa sombra, mas sendo bem, é muito subjetivo isso, sendo mais rigoroso, o pivô de baixa só existe se realmente a gente perder este fundo. E perdemos hoje. Então, com isso, nós já podemos, com segurança, fazer a projeção desse pivô de baixa para ver o alvo dessa tendência de baixa. Então, o meu alvo, que eu acredito que vai chegar, que é um alvo que, estatisticamente, com mais frequência, ele é atingido nessas projeções, aponta com uma queda até 45 mil pontos. Vai lá direto? Com certeza não, porque eu ligando esses topos descendentes e fazendo a paralela, eu tenho essa linha de retorno. Inclusive ontem eu aventei a possibilidade por essa sombra da gente nem vir a testar esta linha vermelha, e já tem
começar um movimento de correção para testar novamente a LTB ou este suporte aqui que foi perdido, para aí sim voltar a cair. Mas hoje continuou caindo, então provavelmente ele deve vir nos próximos dias, ou talvez no próximo dia, na segunda, aqui na faixa dos 49.350, talvez 48.800, aqui nessa região, para aí sim dar um movimento de repique em direção aos 52 mil, para lá encontrar resistência e voltar a cair, e aí sim vir buscar o alvo aqui nos 45 mil pontos. Lembrando que existe uma resistência, um suporte forte, que é o suporte proporcionado por uma média aritmética de 200 períodos, uma média clássica muito poderosa, que está totalmente flat aqui, que pode gerar também aqui uma oscilação, talvez parar por um dia a queda dos preços, mas enfim, o movimento que eu espero agora é 1 ou 2 dias de queda para vir testar esta região, depois um repique para vir testar esta região novamente, depois a continuação da queda para vir finalmente ao alvo dos 45 mil pontos. E aí só chegando lá, dependendo do cenário que a gente vai encontrar, não só aqui, mas na Bolsa Americana e também em Brasília, que a gente vai poder analisar se eu continuo fazendo novas projeções para baixo ou se a gente pode começar um novo movimento, né, de correção mais forte para cima. Mas por enquanto, tudo indica que a gente vai continuar zigue-zagueando para baixo até atingirmos os 45 mil pontos. Ok? Mais uma vez, obrigado pela atenção e bom final de semana a todos vocês.